Aí pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou o Agnaldo. Hoje vamos falar um pouco sobre as medidas de posição central. As medidas de posição central são aquelas medidas que tentam representar o centro de uma distribuição, de um conjunto de dados, de uma série de dados. É o valor mais típico. É o valor que se eu pudesse, que eu uso para representar todos os valores que estão naquele conjunto. As medidas de posição central mais comuns, né? É a média aritmética, a mediana e a moda. Existem outras medidas, mas elas são bem mais específicas. A gente vai ver essas três. Mas antes de eu passar para frente, eu gostaria de discutir um pouco com vocês a forma como os dados podem vir. Os dados brutos, os dados individuais, são aqueles dados que vêm com os valores 1 a 1. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, o tempo de estudo em minutos de 4 estudantes. Então, os dados individuais. Os dados podem vir também agrupados. Eu tenho aqui dados agrupados em uma tabela de frequência sem classe. Aqui é o tempo de estudo, né? 60 minutos, 4 estudantes, cada um deles estudaram 60 minutos. Depois eu tenho aqui 70 minutos, 3 estudantes. 80 minutos, 2 estudantes. 90 minutos, 1 estudante. Na realidade, aqui eu tenho um total de 4 mais 3 mais 2 mais 1, eu tenho um total aqui de 10 estudantes. Só que esses valores estão vindo numa tabela de frequência sem classe. Os dados também podem vir agrupados em tabela de frequência com classe. Então tem aqui, né, 4 mais 3 mais 2 mais 1, também eu tenho 10, né, estudantes, só que 4 deles estudaram um tempo, né, esse tempo vai estar entre 50 e 60 minutos. Então, eu tenho aqui classes, eu tenho aqui 4 classes, 4 intervalos de classe. Então, esse aqui é um exemplo de dados agrupados em tabela com classe. Nessa videoaula, a gente vai trabalhar com dados individuais. Então, medida de posição central para dados individuais. O exemplo que eu trouxe para vocês é esse aqui. Nós temos aqui as vendas para uma amostra de 8 vendedores durante a última semana. As vendas estão em R$ 1.000. Tá? Então, esse vendedor que vendeu R$ 22.000, esse próximo vendeu 16 e assim vai, né? O último vendeu R$ 17.000 na última semana. Eu estou pedindo para representar esses dados usando um gráfico de pontos, tá? Um gráfico bem simples. Depois eu peço para calcular a média, né, a moda, a mediana e a média desses dados. Bom, o gráfico de pontos, o dot plot, ele é muito simples, tá? Aqui eu estou representando de novo os meus dados aqui no lado esquerdo. Tá? Para cada valor, né, do meu conjunto de dados, eu vou representar por um ponto. Então, por exemplo, 22 está aqui, vou colocar um ponto. 16 está aqui, vou colocar um ponto. 22 de novo, coloco em cima, tem mais um vendedor, né? 25, coloco um ponto. 19, coloco mais um ponto. 17, mais um ponto. 22 de novo, coloco mais um ponto, né? Logo acima. E 17 de novo, vou colocar mais um ponto. Então eu tenho aqui um gráfico, né, o gráfico de pontos. Ele está aqui meio sem graça porque nós temos poucos pontos. Mas quando nós temos uma quantidade muito grande, dá para a gente observar algumas características interessantes da distribuição, né, dos dados. Nesse caso nosso aqui nós temos apenas 8 valores. Bom, está aí o gráfico de pontos, né? Bom, a moda. A moda é a medida de tendência central ou medida de posição central mais fácil que nós temos. Ela é basicamente o valor mais frequente do seu conjunto de dados, tá? O valor que aparece mais vezes. Então, nós temos aqui os dados, tá? Eu ordenei esses dados, fica mais fácil, em ordem crescente. Eu observo que o 22 apareceu 3 vezes e o 17 apareceu 2 vezes. O 16, 19, 25 não repetiram. Então, aqui o valor que repetiu mais vezes é o 22, né? Ele apareceu, né, com mais frequência. Então, a minha moda, né, a moda das vendas é R$ 22.000.
Ah, mas se o 17 aparecesse também mais uma vez, eu teria o 17 repetido 3 vezes e o 22 3 vezes. Então a moda seria 22 e também 17. Eu teria duas modas. A gente chama de bimodal. Tá? Bom, a mediana, que eu vou chamar de MD. A mediana é o valor que está no centro de um conjunto de dados ordenados. Então está bem aqui, eu vou destacar bem, né? Já está destacado, mas vou reforçar aqui o destaque. Para você calcular a mediana, você tem que ordenar os dados. Em ordem crescente ou ordem decrescente, que seja, mas você tem que ordenar. Aqui eu ordenei em ordem crescente, tá? 16 até 25. A mediana é o valor que está no centro. Então, por exemplo, o 17 não está no centro, porque eu tenho 2 para baixo e 5 para cima, né? Então, qual é o valor que está no centro? Então, se eu observar bem aqui, o meu valor está entre 19 e 22. Tá? Nós temos dois valores centrais. Eu tenho 3 para cima e 3 para baixo. Então, a mediana aqui seria, né, é um valor único, eu vou ter que pegar a média desses dois valores. Então, eu pego 19 mais 22 e divido por 2. Aí eu vou encontrar a minha mediana, tá? Deu 20,5 mil reais. Essa é a mediana. Então, observe que nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores. Então, meu N, que é o tamanho dos meus dados, a quantidade de dados que eu tenho, é 8. 8 é um valor par, é um número par. Então, quando eu tenho um número par, a mediana vai ser sempre a média dos dois valores centrais. Sempre a média dos dois valores centrais. Então, se o N é par, tá? A mediana vai ser a média dos dois valores centrais. Então, aqui eu coloquei mais um exemplo, né, pequeno, com 4 valores, 4 é par, tá? Eu ordenei, então peguei os dois valores centrais, 17 e 19, tirei a média, deu 18. Essa é a minha mediana. Quando o meu N é ímpar, a quantidade ímpar, por exemplo, aqui nesse exemplo eu tenho 1, 2, 3, 4, aqui faltou um 5, viu? Aqui faltou um 5, é 25. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 valores. Ordenei esses valores e meu N é ímpar. Então, quando o N é ímpar, eu só tenho um valor central. Então, nesse caso aqui, a mediana é o 19, né? Então, vocês têm que... vocês não podem esquecer que vocês têm que sempre que ordenar os valores antes de você calcular a mediana. Bom, a média. Média amostral. A média amostral nada mais é do que a média aritmética simples. Por que eu chamo de média amostral? Porque na maioria das vezes os nossos dados, né, na estatística, eles representam uma amostra de uma população, né? Então a gente chama de média calculada em cima de uma amostra, média amostral, que é a média aritmética dos N valores que você amostrou. A gente denota essa média amostral com x, tá, com a barra em cima. Nós chamamos de x barra. Então, vai ser a soma dos valores dividido pela quantidade de valores que você somou. Às vezes, você tem os dados de toda a população, tá? Quando isso acontece, nós chamamos a nossa média de média populacional. E é denotado pela letra grega mi. Essa letra grega mi. Mas a ideia é a mesma, eu vou somar os valores e dividir pelo total de valores da minha população, que eu represento por o N maiúsculo, que é o total de valores da população, e o N minúsculo é o total de valores daquela amostra que você selecionou. A ideia é a mesma, é só a notação que é diferente. Bom, então qual que é a média amostral das vendas dos 8 vendedores? Então está aqui os dados, né? Eu vou somar esses valores, tá? 16 mais 17 mais 17 mais 19, tá? Eu coloquei aqui esses 3 pontinhos para representar que a soma vai sucessivamente até o último valor. Somando esses valores todos, nós temos aí um total de 160. Dividido por 8, que são 8 valores, vai dar 20 mil reais. Tá? Ou seja, em média, os vendedores venderam, né, cada um deles, 20 mil reais na última semana.
Bom, de novo está aqui meu gráfico de pontos, eu estou representando as três medidas, tá? A moda, a gente viu agora há pouco, deu R$22 mil, né? Tá aqui. Tá aqui nesse ponto aqui. A mediana deu 20,5, vai estar nesse ponto aqui. E a média deu 20 mil, né, reais. Tá? Então, os três valores, não necessariamente eles têm que ser iguais, tá? Esses três valores, obviamente, eles têm que estar entre o mínimo, né, e o máximo, né? Se o mínimo é 16, se o máximo é 25, a média, a mediana, a moda não pode ultrapassar esses valores, viu, gente? A média não pode dar mais do que 25, e um pouco menos de 16, tá? Ele tem que estar dentro desse intervalo de valores entre o mínimo e o máximo. Bom, tem umas propriedades interessantes da média. Estou falando aqui para a média, mas vale também para a moda e a mediana. Bom, qual que é a propriedade? Vamos supor, se cada vendedor conseguiu aumentar, né, suas vendas em 5 mil reais, né, na última semana. Então, cada um deles, né, individualmente aumentou em 5 mil reais as suas vendas. Então, aquele que vendeu 16, né, passou a vender 21. E assim sucessivamente. O último, que vendeu 25, passou a vender 30 mil. Né? Então, a média desse novo conjunto, se a gente somar, vai dar 25 mil reais, que é exatamente a média anterior, tá, somado dessa mesma quantidade, né, que foi adicionada a cada valor. Essa é uma propriedade da média. Se a cada valor, se você adicionar ou subtrair uma constante para cada valor do seu conjunto, a média também vai ser adicionada ou subtraída dessa constante. Isso vale também para a moda, isso vale para a mediana. Agora, suponha que cada vendedor conseguiu dobrar suas vendas, tá? Então, aquele que vendeu 16 passou para 32 e aquele que vendeu 25 passou para 50. Então, cada valor foi multiplicado por 2. Então, se eu calcular a média desse novo conjunto, eu vou ver que a média vai ser 40, que vai ser igual à média anterior multiplicado por 2. Tá? Essa é a propriedade da média. Se cada valor do conjunto for multiplicado ou dividido por uma constante, a média também vai ser multiplicada ou dividida por essa constante. Isso vale de novo para a moda e para a mediana. Bom, suponha que o meu valor de 25 eu digitei errado e eu digitei na realidade 250. Esse 250 é um valor muito absurdo se você comparar com os demais valores. É um valor extremo, né? É um valor que nós chamamos, né, de outlier na estatística. Outlier. É um valor atípico. Ele pode ser muito pequeno ou muito grande. Nesse caso aqui ele é muito grande. Qual que é o efeito, qual que é o impacto desse valor no cálculo da minha média? Tá? Como a média usa todos os valores, esse valor 250, na hora que eu vou somar, vai fazer com que a minha média seja puxada para cima. Né? Ela vai sair daqueles 20, né, para 20 mil, que foi a média anterior, ela vai passar para 48,13 mil reais. Enquanto que a mediana, né, ela continua firme e forte lá nos dois, né, entre os dois valores centrais. Então, a minha mediana continua em torno de 19,5 mil reais. Desculpa, que não é 19,5 não, aqui tem um erro aqui, né? 20,5. Então, 19 mais... Deixa eu fazer a conta aqui para... R$20,5. Continua firme e forte no 20,5 mil reais. Né? Então, a mediana, ela sofre pouca influência dos valores discrepantes, os valores extremos, outliers, enquanto que a média amostral, ela é mais sensível. Então, a gente costuma dizer que a mediana é mais robusta aos valores discrepantes. Então, se você tiver um conjunto de dados onde tem muitos valores fora da realidade, valores atípicos, a mediana é uma medida razoável. Né? Claro que a gente não vai deixar de usar a média, porque é uma medida mais fácil de explicar, uma medida mais
ela tem umas propriedades interessantes, né, na estatística, né, ela é mais precisa, mas ela tem essa fragilidade, que ela se influenciada pelos valores discrepantes, enquanto que a mediana é mais robusta. Tá? Bom, pessoal, isso aí eu agradeço vocês terem assistido essa videoaula e espero vocês na próxima vez.